Fala, gente, tudo bom com vocês? Então, essa é uma aula que eu vou estar discutindo aí, um pouco aí, um assunto um pouco chato, aí, publicação científica, às vezes interessa muito mais para quem está fazendo isso do que quem está usufruindo das publicações científicas, né, que é a maior parte do público, né, da população. Mas eu acho que é um assunto muito importante, né? Recentemente aí teve um filme bastante polêmico aí que saiu na Netflix, né, estreado aí pelo Leonardo DiCaprio, onde ele faz o papel de um cientista e junto lá com a estudante de doutorado, lá do PhD, tem uma hora no filme que ele fala do processo, né, de publicação de um artigo científico, ele fala de uns procedimentos que é a revisão por pares, tá? Então, uma das coisas que me motivou efetivamente a fazer essa aula foi que algumas pessoas me mandaram algumas perguntas, o que é esse negócio de revisão por pares, né, que ele fala aqui no meio do filme, né, como cientista, tá? Então, o que me motivou efetivamente essa aula foi esse processo, foi esse fato aí, né, do filme, e é muito bom também a gente entender algumas nuances aí do mundo científico para que vocês saibam interpretar os trabalhos aí que estão sendo divulgados aí nas redes sociais, ok? Então, né, eu coloquei o título aqui dessa aula, né, como que um artigo científico ele é publicado, como é publicado um artigo científico, e eu vou dar ênfase especificamente ao processo de revisão pelos pares ou revisão por pares, tá? Então, quais foram os tópicos que eu elenquei? Eu vou dar um pequeno resumo, né, de quais seriam as etapas de uma pesquisa científica, um pequeno resumo mesmo, ok? Quem faz pesquisa científica aí vai ficar, assim, é uma aberração isso daqui que eu vou estar fazendo, né, mas é um pequeno resumo só para a gente entender depois o processo de submissão do artigo científico, o que é o processo de revisão por pares, como ele funciona, perguntas pertinentes, né? Ele deixa o artigo perfeito, né? Já dando um spoiler, não, o processo não é perfeito, né? Mesmo sendo revisado pelos pares, o artigo não é perfeito e tem limitações, tá? E depois, no final, a gente vai estar dando uma discutida um pouco mais por cima aqui, depois eu pretendo gravar uma aula específica aí sobre isso daqui, mas o que acontece quando o artigo com falhas metodológicas ou dados equivocados, ele é publicado, né? E aí, nesse processo, os pesquisadores, os cientistas, né, eles podem estar enviando um documento para a revista, para o editor-chefe da revista, que é a chamada carta ao editor. Mas isso aqui é um processo um pouco mais complicado, eu vou discutir isso com vocês em um momento um momento separado, tá? Então, quem não conhece, né, o processo de uma pesquisa científica, as etapas de uma pesquisa científica, eu achei muito interessante esse organograma que tem aqui no livro do Kramer, né, de Fisiologia do Exercício, que ele dá um resumo do estado da arte, dos passos, né, das etapas que acontecem durante uma pesquisa científica. Então, a literatura científica que nós temos, né, chamado corpo de conhecimento, ele é assim o nosso referencial pela busca de determinadas perguntas. Então, vamos supor que você está na sua prática, lá no dia a dia, e obviamente, se você estuda, se você está efetivamente aplicando os conhecimentos científicos aí na sua prática, que obviamente é o caso de todo mundo, você tem uma dúvida. Poxa vida, né? Será que eu fazer alongamentos antes aqui da sessão de treino de força e potência, eu prejudico a minha força e a potência? Uma pergunta. Assim, puxa vida, então vamos dar uma olhada na literatura. Você pergunta para algum professor, se tem algum artigo que mostrou isso, tal. Você tem aquela dúvida que norteia a sua aplicação prática. Então, o que você faz quando efetivamente você tem essa dúvida? Você busca a literatura científica, você vai buscar um corpo de conhecimento que vise sanar aquela sua dúvida. Você tem algum artigo que mostra, todo dia eu recebo essas perguntas, né? Tem algum artigo, professor, que mostra o que acontece, se o alongamento prejudica o ganho de força e potência, tal, um exemplo só, né? Aí, vamos supor que você encontrou. Ah, legal, já tem isso daí na literatura científica, encontrei a resposta para a minha pergunta. Mas, vamos supor que você esteja dentro de um laboratório de pesquisas e você tem uma pergunta, você tem uma dúvida, e que você não encontrou na literatura a resposta para aquela sua pergunta. É muito provável que você tem muito mais perguntas que não têm respostas
já fornecidas aí na literatura do que perguntas já com respostas bem consolidadas, né? Então, você tem aquela sua dúvida, você não tem a resposta na literatura científica, então você vai fazer um desenho experimental, que tem como objetivo responder aquela sua pergunta. Com esse desenho experimental, você conduz o seu estudo, você coleta os dados, você faz a análise dos dados, você faz uma análise estatística dos dados, depois você quer submeter, você quer divulgar os resultados daquela sua pesquisa, daquele seu questionamento que possivelmente você obteve uma resposta para aquele questionamento. Então, você prepara um artigo, você faz uma preparação com um manuscrito que você vai reportar tudo o que você fez no seu estudo, desde os seus materiais e métodos, o que te levou a fazer aquele estudo, você apresenta isso na introdução, como você desenvolveu o estudo, você reporta nos métodos, quais os resultados você teve, e depois como você discutiu qual foi a sua conclusão perante aqueles resultados. Você prepara um manuscrito e você submete para uma revista científica. É muito interessante esse processo, né? Porque outro dia na graduação, né, os alunos perguntando, né, falaram assim: não, professor, se eu fizer o meu TCC, né, você acha que a gente pode publicar aqui nessa revista científica? Eu falei: olha, se você fez um bom trabalho, né, se você acha que é pertinente esse trabalho de ser publicado, a gente pode submeter para a revista, mas não é uma garantia que isso vai ser publicado. Aí o menino olhou na minha cara e falou assim: como assim não vai ser publicado o meu trabalho? Não é uma garantia, porque o seu trabalho, quando bater lá na revista, o editor vai designar o seu trabalho para esse processo que a gente vai estar discutindo, que é a revisão por pares. Na revisão por pares, o seu trabalho pode ser aceito ou rejeitado. Se o seu trabalho for aceito, a revista vai publicar o seu manuscrito e assim ele vai contribuir para o corpo de conhecimento existente na literatura científica. Se o seu trabalho for rejeitado no processo de revisão pelos pares, ele não será publicado, ok? Então, o que é isso daí, né? O que é o processo de revisão por pares? Ele é um processo de avaliação científica, ele é empregado nas revistas científicas. Esse processo ele é muito importante, gente, né? O peer review aí no inglês, ele é responsável pela manutenção da qualidade e a integridade das informações contidas nas publicações científicas. É isso que diferencia as revistas, desculpe aqui, errei, as revistas científicas das demais fontes de informação, onde não há revisão por pares, ok? Então, a gente costuma dizer que a revista científica é aquele papel que não necessariamente ele aceita tudo. Aquilo que vai ser publicado, ele passou por revisão. Alguém passou um crivo naquele processo, né? Os revisores, que eu vou discutir com vocês daqui a pouquinho, eles olharam o trabalho e fizeram uma análise de questões metodológicas, conceituais, resultados, discussão, conclusões, possíveis aplicações práticas, fizeram uma análise rigorosa daquilo ali e deram um parecer para o editor-chefe. Olha, esse trabalho pode ser publicado, esse trabalho não pode ser publicado, esse trabalho precisa de algumas alterações, esse trabalho, se fizer determinadas alterações, você pode ter, inclusive, ter um fórum de revisão, onde os revisores eles trocam informações com os autores, e possivelmente o trabalho pode ser publicado, mas a submissão do trabalho não é garantia que o trabalho será publicado, ok? Então, foi isso que os alunos, no primeiro momento, estranharam, assim, nossa, mas não vai ser publicado, a gente fez um trabalho tão bom aqui, deu trabalho para caramba para a gente. Olha, não é uma garantia. Não é uma garantia, porque talvez nós tenhamos cometido alguns erros que nós não percebemos, mas um revisor de fora talvez perceba isso e aponte para a gente os nossos erros. A revisão pelos pares é um processo que melhora a qualidade do seu trabalho científico, ele te ensina bastante, ele é um processo necessário, não é um processo ruim, a rejeição de um trabalho científico. É um trabalho muito bom, é excelente. Tem alguns trabalhos que eu já submeti
que foram rejeitados, e depois que eu vi assim, nossa, por que foi rejeitado? O que eu fiz? O que eu escrevi aqui? Eu olhei assim, nossa, ainda bem que o revisor, ele me ajudou nesse sentido, ele rejeitou esse trabalho, porque se o trabalho tivesse sido publicado, eu estaria hoje talvez passando vergonha com algumas coisas que estavam escritas, estavam reportadas naquele artigo que a gente submeteu. Então, a gente sempre agradece muito o trabalho fantástico dos revisores das revistas científicas, até porque esse trabalho que eles fazem é totalmente voluntário, eles não recebem nada por isso, né? Eu sou revisor de algumas revistas científicas, também faço esse trabalho, né? E o papel do revisor é basicamente manter a qualidade da pesquisa científica, né? Das informações científicas que são colocadas aí na sociedade, né? A gente faz isso voluntariamente, mas é uma coisa que nós nos sentimos pressionados a fazer, né, interiormente, porque é você que necessariamente está garantindo a qualidade das informações científicas que estão sendo passadas para a sociedade. Se você não fizer, não sei quem vai fazer, e isso pode comprometer, causar um caos aí na literatura científica na sociedade. Se isso é certo ou não, se tem que ser remunerado, obviamente eu sou a favor que isso seja remunerado, mas é uma discussão que eu não vou entrar aqui no mérito com vocês, ok? Mas o meu muito agradecimento aos revisores das revistas científicas, tá? Então, olha lá que interessante, gente. Achei uma figura muito interessante aqui nesse site, que mostra, assim, o processo, né, o top-down do processo. Não está aqui você, né, escrevendo o seu trabalho científico, você submete para um jornal. Aqui vai ter o editor-chefe, que vai mandar o seu trabalho para um corpo de revisores. Esses revisores geralmente são experts na área, né? Por exemplo, eu sou revisor de algumas revistas científicas, mas se me mandarem, por exemplo, um trabalho com câncer, eu obviamente não vou aceitar, eu não sou um expert nessa área, nunca trabalhei com isso daí. Agora, se me mandarem um trabalho para eu revisar, que tenha treinamento de força e potência, que tenha análise de taxa de desenvolvimento de força, poxa, já estudei bastante isso daí, fiz essas análises no laboratório, isso eu posso contribuir com esse trabalho e talvez melhorar a qualidade dele, se possivelmente eu fizer isso, ok? Os revisores fazem as considerações do trabalho, fazem as suas análises e enviam de volta para o editor da revista. O editor retorna para o autor as considerações feitas pelos revisores e o autor revisa o manuscrito, devolve para o editor-chefe e se isso, né, se obviamente o trabalho estiver bom, tiver com uma boa qualidade, os revisores aceitarem o trabalho, ok? Esse trabalho será publicado, tá? Dando uma outra olhadinha nesse processo de revisão aqui por pares, também tem esse organograma que eu achei muito interessante, também do livro aqui do Kramer. Então, está aqui o autor submete o trabalho para o editor-chefe, para a revista, né, para o escritório editorial aí da revista, do periódico científico que foi escolhido. O editor-chefe envia o trabalho para os revisores, dependendo da revista, podem ter até 3 revisores, geralmente, né, são 2 revisores. O processo pode ser duplo cego, nem os revisores, nem os autores sabem quem é quem no processo de revisão, ou pode ter um único cego, né? Um single blind, aí onde só os revisores são desconhecidos, né? Os autores não sabem quem está revisando o trabalho, mas os revisores sabem quem são os autores do trabalho. Então, tem prós e contras do processo aí do double blind, né? Do single blind. Aí, nisso daí, eu também não vou estar discutindo isso com vocês, tá? Os revisores, eles vão fazer o quê? Eles vão ler e examinar o artigo. A partir dessa análise, vão fazer uma recomendação para o editor, que pode ser aceitar, fazer considerações aí maiores, considerações menores, né, minor alterations aí, ou rejeitar o trabalho. E eles devolvem isso para o editor-chefe e o editor comunica os autores. Se for possível, se for o caso, os autores revisam o manuscrito com as considerações dos revisores e submetem novamente e passa novamente pelo mesmo processo, vai de novo para os revisores para saber se as alterações, as considerações foram acatadas ou não. Nem todas as sugestões precisam ser necessariamente acatadas, desde que bem justificadas pelos autores, e, no final das contas, o artigo pode ser aceito com algumas revisões, ou então rejeitado, tá?
Não sei se ficou claro, se todo mundo aí entendeu efetivamente o que é esse processo de revisão pelos pares. É um processo demorado, ele é um processo, assim, extremamente lento quando os revisores eles querem fazer um trabalho bem feito. É lógico que, obviamente, as revistas elas colocam alguns prazos, né? Nossa, te apertou o prazo, você fica recebendo e-mail ali, ó, você tem que revisar o artigo até tal dia. Eu falei, nossa senhora. E dá um trabalho violento, gente. Eu, particularmente, eu demoro muito para revisar um artigo, vou lendo com cuidado, vou checando referências. Você tem que ler o artigo de uma forma muito diferente da forma como você lê um artigo quando você quer estudar um assunto. Você tem que ler o artigo do ponto de vista crítico, né? Não crítico assim de tentando rejeitar o trabalho, mas crítico no sentido de você ajudar o trabalho ou identificar algumas coisas que os autores não identificaram e que você possa ajudar eles. Ajudar, eu digo que rejeitar também é muitas vezes, na maioria das vezes também é ajudar os autores, porque você manda diversas considerações, né? Aquilo que eu já falei para vocês, agradeço imensamente todos os trabalhos dos revisores dos meus artigos, principalmente também aqueles que rejeitaram, deram o trabalho de fazer todas as considerações e apontaram tudo aquilo que estava equivocado e precisava melhorar no nosso trabalho científico, ok? Bom, esse processo é lindo, maravilhoso, né? Todo mundo está assistindo e fala, caramba, não sabia que o artigo científico passava por tudo isso. Então é por isso, né, que o artigo científico, né, ele é perfeito, é uma coisa intocável, né? É uma coisa que você confia, é uma coisa, os resultados do artigo científico, assim, não, tá lá, que os revisores são semideuses, né? Não, não é bem assim, tá, gente? O processo tem falhas. Por quê? Porque está sendo feito por pessoas, né? E as pessoas têm falhas, ok? Nada é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém vai falar, fiz uma revisão perfeita, fiz uma pesquisa perfeita. Isso não existe, ok? A revista só publica coisas perfeitas, intocáveis. Isso não existe, tá? Existem inúmeros trabalhos excelentes que já foram rejeitados, que já foram negados. E também, infelizmente, existem inúmeros trabalhos com falhas metodológicas, dados equivocados, até dados fraudados, que já foram publicados. Isso é complicadíssimo, né? Um caso clássico de um trabalho excelente que já foi negado, que é sempre colocado nesses artigos, né, que discutem o processo de revisão pelos pares, foi o artigo do ciclo de Krebs. Então, aqui eu até resgatei da internet a carta original, né, da Nature, né? O Krebs submeteu em 1937 o experimento dele, né, o ciclo do ácido tricarboxílico, que depois virou, né, em homenagem ao nome dele, né, o ciclo de Krebs, submeteu para a Nature, e o editor da Nature, naquele momento, ele não é que negou o trabalho, mas ele falou que a Nature estava cheia já de letters, cheia de cartas, né? Cheia de artigos para ser publicado, tal, e o Krebs teria que esperar, né? Ele falou assim, ó, você tem que esperar um pouquinho, porque a gente não vai publicar o seu artigo agora, então necessariamente ele não negou o trabalho, né? Mas ele falou que, olha, precisa esperar um pouquinho, seu artigo vai entrar na fila, né? Aí o Krebs acho que ficou um pouco irritado, né? Porque ele sabia da qualidade, né? O trabalho que ele fez, tal. Acho que ele aí acabou submetendo para uma outra revista. E em 1953, que se não me engano, ele acabou recebendo o prêmio Nobel, né? Pelo trabalho dele, né? Do ciclo de Krebs, né? É um caso clássico aí de um trabalho fantástico. Existem outros também que foram negados, né? Ou não passaram pelo crivo do editor-chefe, ou às vezes foram rejeitados pelos revisores, tá? E existem aquele caso que eu já falei para vocês também, de trabalhos ruins, assim, ruins, né? Que tiveram problemas e que foram aceitos, né? Inúmeros, inclusive, tá? Nos artigos científicos, só para eu finalizar já essa parte aqui, vocês podem encontrar, né? Eu peguei aqui um trabalho dos meus amigos, né? Do professor Moacir, do professor Gustavo, do Dustin aqui, né? Que fala sobre como que está sendo espalhado informações ruins sobre saúde e exercício no Brasil pelas redes sociais, né? Um trabalho que eu recomendo
aí a leitura para vocês, mas em toda publicação científica, você vai encontrar essa informação aqui, ó, data de recebimento, né, quando que o artigo foi recebido pela revista científica, pelo periódico, quando ele foi aceito, quando ele foi publicado. Olha que interessante, né? Eles enviaram aqui no dia 20 de setembro de 2021. O artigo só foi aceito dia 9 de novembro. O que aconteceu aqui, ó? Setembro, outubro, novembro. O que aconteceu do dia 20 até o dia 9 de novembro? O artigo estava passando pela revisão por pares, tá? Não sei como é que foi o processo aqui da revisão por pares, né? Se teve trocas de alterações com os revisores, com os autores, tal, tudo mais. E ele só foi publicado efetivamente no dia 13 de novembro de 2021. Outro caso, olha que interessante, né? Peguei aqui um trabalho também, né, de déficit energético, no treinamento de força, né, pareando ganho de massa magra, mas não a força, uma meta-análise, uma regressão aqui. Foi recebido 15 de junho, revisado aqui 1º de outubro, aceito 4 de outubro. Então, nossa, olha só, em junho você submeteu o trabalho. Julho, agosto, setembro, outubro só que foi aceito, né? E não sei nem se é data de publicação aqui, né? Até acho que coloquei errado aqui, foi recebido em junho, mas não foi publicado em outubro, ele foi aqui aceito, né? Porque aí vai ter o delay ainda por cima. Revista científica é chata, vai ter a diagramação, depois tem o proof, né? A prova do autor. Você recebe o seu trabalho para ver se está tudo certinho e conferir algumas coisas pós-diagramação, né? O author proof, né? Nossa, é terrível. Isso aí é bem burocrático, né? É bem burocrático aí o processo, né? Mas é o que garante efetivamente a qualidade daquilo que vai sair na revista científica. Demora, gente. Um trabalho científico de boa qualidade, ele demora bastante para ser publicado. Demora bem, justamente por conta do processo de revisão pelos pares, né? Recentemente, a gente passou, né, o nosso grupo aí de pesquisa, né, a gente passou por um processo de revisão pelos pares que, ao meu ver, assim, foi fantástico, né? Melhorou muito a qualidade do nosso artigo, mas eu fiquei 2 semanas respondendo as considerações e as perguntas que um dos revisores e um dos editores associados da revista fez para a gente, né? Agradecemos absurdamente as considerações, né, as ponderações deles e os questionamentos deles, porque melhorou demais a qualidade do nosso trabalho. Então, peer review, revisão por pares, é um processo fantástico, gente. É o que garante a qualidade da publicação científica. Outras fontes de informação que nós temos por aí, né? Não criticando, mas fazendo considerações, né? Trabalhos, posts em redes sociais. Né? Estou divulgando esse vídeo aqui para vocês numa rede social. Vocês estão assistindo aí através do Instagram agora, ou do YouTube, né? O Instagram TV, uma rede social. Quando você publica alguma coisa aqui agora nessa rede social, essa sua publicação passou por todos esses passos que eu coloquei, nossa, o artigo foi submetido em junho e só saiu em outubro, junho, julho, agosto, setembro. Não. O post que você escreve, você publica na hora. Ele sai na hora. Ele não passa por revisão. Não estou falando que seu post é ruim. Mas talvez você tenha escrito alguma coisa e caramba, né? Será que se alguém revisar aquilo que você escreveu, será que ele vai colocar que está tudo certinho, está tudo coerente, as informações que você escreveu ali? É lógico, todo mundo faz isso com muita boa vontade, muitas vezes com o intuito de ajudar as pessoas, com o intuito de você passar uma informação interessante sobre exercício, sobre nutrição para os seus pacientes, para os seus alunos de personal. Mas é só uma reflexão, né? Reflitam sobre essas informações que são passadas, até por nós mesmos, e que não passam pela revisão por pares, tá? Gente, espero que a aula tenha esclarecido para vocês alguns passos aí da publicação aí científica e que vocês reflitam, né, e observem tudo isso que eu falei para vocês
aí nos artigos científicos, tá? Muito obrigado, um abraço.